Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aos Romanos, capítulo 8, verso 1. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube e vamos continuar cavando na palavra profética, falando sobre as 2.300 tardes e manhãs contida na profecia do profeta Daniel, capítulo 8, verso 14. Esta profecia, esta visão, que é uma consequência da profanação da qual foi submetido o santuário, o templo de Zorobabel, o templo que, diríamos, não foi construído, foi reconstruído já no período persa, pois ele foi destruído, queimado a fogo no Império Babilônico, pela nação do imperador Nabucodonosor, quando Israel foi submetido a 70 anos de cativeiro. Mas, passado o tempo, eles voltando, a primeira coisa foi a reconstrução do templo e também o começo dos sacrifícios, dos atos religiosos dos quais eles eram praticantes. E com aquela nota, aquele destaque religioso importante das demais nações, adoravam um só Deus. Eram monoteístas. E agora eles foram vítimas do rei grego. Este rei que vinha conquistando todas as nações da época e já há anos insistindo em invadir também Israel. E até que enfim ele conseguiu, depois de lutas renhidas, e ele, de posse do reino de Israel, principalmente de Jerusalém, eles agora com o templo, isto é, Israel agora com o templo reconstruído, tudo em ordem, os sacrifícios em andamento, felizes da vida. Você sabe, né? Hoje, quando os cristãos, quando as denominações lutam, fazem campanhas, fazem ofertas e constroem, seja templos simples ou catedrais, a alegria que fica o povo ao ver o trabalho, o sacrifício de suas mãos em ordem. E imagine que depois de tudo isto, você vê os inimigos chegar e destruir. E no caso deles era mais doloroso, porque ele, o imperador e seus algozes, atacaram diretamente a vida religiosa do povo, matando sacerdotes, sumos sacerdotes, e sacrificando suínos no altar, e até construindo, colocando ali sua própria imagem, e eles ficaram desolados diante do que viam. E
Esta visão ela teve influência não só na terra, mas também no céu. Note que um anjo olhou para outro e disse: até quando durará a visão da transgressão assoladora e da profanação, do holocausto, da oferta contínua? E veio a resposta do outro: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esta visão complexa, nós já vimos que, por causa da curiosidade de estudiosos da profecia, principalmente um determinado pastor batista, que a gente não diz aqui no sentido preconceituoso. Aliás, era um homem dedicado. Era um homem que velava pelo exame das profecias. Teve um erro, do qual todos nós estamos sujeitos, por isso precisamos da vigilância no estudo das profecias. Este erro, ele foi pelo fato de que, através de muitos cálculos, e estes cálculos com bases escriturísticas, você sabe que reina aquela controvérsia: 2.300 tardes e manhãs. Aqui fala de dias, 2.300 dias ou 2.300 anos. E neste exame, a concepção dele e de muitos hoje era de que falava de 2.300 anos. Para ser resumido nessa palavra introdutória, a concepção que se teve era de que falava de 2.300 anos. E então, fazendo cálculos em datas, por exemplo, ele usou como base para a contagem dos 2.300 anos a ordem de saída do povo judeu de Babilônia, do cativeiro. Ele usou como base o ano 457 e na sua somatória final deu o ano 1844. Mais propriamente no dia 22 de outubro, isto porque ele tinha um tremendo conhecimento bíblico das profecias e da vida de Israel, e o 22 de outubro para nós, para o mundo, correspondia ao 10 de julho para eles, que era o dia da expiação. Dia, então, em que o templo era purificado, que o povo era perdoado. Aí, então, veio a interpretação, que depois que surgiria esta interpretação, o santuário, aqui na profecia, na realidade, estava falando do santuário de Israel, que estava sendo profanado e que depois seria purificado. Mas, sabe o que aconteceu? Ele, baseado nisso, marcou a data de 22 de outubro, que nesse dia Jesus voltaria. Isso foi pregado e ensinado nas igrejas da época em torno de 30 anos. Foi nesta época que surgiu um verdadeiro avivamento
chamado o despertamento do advento, que tem relação. Advento é a relação com a volta, o advento da volta, da segunda volta de Jesus. E sabe que o tema volta de Jesus é palpitante até hoje, né? E então ele provocou, na época, nos Estados Unidos, um grande avivamento espiritual. E 10 anos antes veio a nota dissonante, marcou que Jesus voltaria o dia 22 de outubro. Imagina a euforia, aqueles que creram cegamente na profecia. E conforme já falamos, muitos até se uniformizaram, se vestiram de brancos, entraram numa vida consagrada. Aqueles que estavam fazendo cursos médios ou superiores abandonaram as escolas e vamos esperar Jesus. Bem, se Jesus vai voltar, tudo será diferente, tudo será novo. A partir dessa data, então, por que estudar? A vida do povo mudou tudo. E qual não foi a decepção? Jesus não veio. A profecia não se cumpriu. O homem tinha errado nos seus cálculos, e o homem sempre vai errar se ele procurar fazer cálculos para marcar essa data. Porque, conforme aprendemos ontem, Jesus sempre foi reticente em relação a isto. Ele disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E ele falou daquele dia e hora. Ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai que está nos céus. Mas como o homem é curioso e, afinal, os cálculos matemáticos se olharam tanto para os calendários e dava certinho 22 de outubro de 1844. E até a história registrou. Esperaram a noite inteira. Esperaram. Aí ainda começou os comentários do após-culto, do após-vigília. Vamos esperar mais uns dias e, resumindo, eu repito, aquilo que nem era preciso repetir, ele não veio. A gente para aqui e você vai ver que surgiu um grupo. Sempre tem aqueles que dão um jeitinho. Foram vasculhar as Escrituras com aquela decepção toda. É lógico. A maioria foi para casa com a cara inchada. Cabisbaixos, decepcionados, muitos perderam a fé, muitos se tornaram ateus diante de uma baixaria dessa. Posso chamar de baixaria? Dizer nas Escrituras o que elas não dizem. Mas a gente vai aprender mais. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.